Salve, salve, galera! Salve, salve, nação! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Bruno Castanha para a gente falar um pouquinho mais desse jogo de ontem, mais um jogo apático, ruim do Flamengo, sem criação, finalizando pouquíssimo para o gol do Cruzeiro e por quase tomando gol também, se não fosse o Matheus Cunha ontem, para garantir o Flamengo não teria perdido para o Cruzeiro, né? Muita coisa tem que melhorar, tem muita coisa errada, jogadores que não estão conseguindo desempenhar ou não estão conseguindo entender, né, o que o Sampaoli pede. Alguns parece que já não tem mais vontade de jogar no Flamengo. Acho que a reformulação está na hora de vir, sim. Independente com quem seja, com o Sampaoli, com qualquer outro treinador, está na hora de começar a dar uma modificada, uma chacoalhada nesse elenco, porque está difícil de extrair. Eu sempre falo, aqueles que acham que a culpa é só do treinador, que não está conseguindo tirar o melhor dos jogadores, taticamente, tudo bem, você tem sua razão. Aqueles que acham que o problema é sempre a diretoria, que passou a mão na cabeça dos jogadores, não consegue, né, hoje mais ter comando sobre eles e tal, também tem sua razão. Aqueles que acham que os jogadores que estão com uma postura horrorosa e que não tem mais tesão de jogar, que também estão certos. Esse é o Flamengo atual, galera. É um Flamengo que não sei qual rumo que esse Flamengo pode tomar. Quarta-feira tem um jogo contra o Fluminense, um jogo, né, que vai falar muito do que vai ser a temporada do Flamengo. Se o Flamengo vencer, ainda podemos falar que vai ter uma temporada que pode ter uma melhora. Se perder, eu não sei nem qual o buraco pode se meter. Uma semana depois tem Racing pela Libertadores e também para classificar, porque até na Libertadores já se complicou num grupo fraquíssimo. Mas eu queria abordar uma situação com vocês hoje, galera, até pedindo para você que está passando aqui a primeira vez hoje, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar esse vídeo com seu amigo rubro-negro, que a gente vai também clarear mais a mentalidade de algumas pessoas, porque está tendo muita polêmica e a gente vai colocar aqui nesse vídeo. Então deixa o like aí, que é muito importante para você que está chegando. Muito se falando na questão do jogo posicional, né? É o quinto treinador que a diretoria do Flamengo contrata, que joga o jogo posicional. Domi, Rogério Ceni, Paulo Souza, Vitor Pereira e agora o Sampaoli. Então são 5, desses 5, só o Rogério Ceni conseguiu vencer e ganhar. E ontem eu até queria fazer uma pergunta diferente, galera. Eu queria perguntar sobre as substituições, a janela de substituição, que ele gastou 3 janelas ontem, uma por contusão, outras 2 por opção dele, botando só um jogador e morreu com 2 substituições num time que fisicamente ele fala que tá mal. E a gente viu no segundo tempo quando o time arreia os pneus ali e o Cruzeiro, com as substituições, tem gás novo e quase consegue a vitória. Eu queria perguntar isso para ele, mas aí um companheiro perguntou antes, então eu aproveitei para perguntar sobre o posicional, que vem sendo o jogo de posição, que é, sim, muita polêmica envolvida. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando a diferença de cada um, né, que participou do Flamengo, e muita gente esquece, muita gente não sabe que o Rogério Ceni também era jogo posicional. E quando fala que o Rogério Ceni deu certo, galera, vamos com calma. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro, se o resultado, sim, claro, foi campeão, mas não é aquilo que a gente fala, se foi campeão, tá tudo bom? Não. O Rogério Ceni teve, foram 23 vitórias, 11 derrotas e 11 empates. 59% de aproveitamento. E o Rogério conseguiu, nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, aquele Campeonato Brasileiro que ninguém queria ganhar, o São Paulo do Diniz, o Atlético do Sampaoli, o Internacional do Abel, ele conseguiu nessa arrancada com 7 vitórias e um empate em 10 jogos. Ele conseguiu ser campeão, aquele jogo também que o Corinthians não segurou o Internacional lá no Beira-Rio e acabou sacramentando o Flamengo como campeão. Mas aí, por que está dando essa polêmica? O que eu quis perguntar ontem, galera, para o Sampaoli, não foi criticando o jogo posicional, não foi criticando o Sampaoli, foi simplesmente tentando tirar dele se os jogadores do Flamengo têm dificuldade em entender o jogo posicional, já que são jogadores que gostam muito de ter a bola como referência, e no jogo posicional, né, do Sampaoli, você tem que o espaço ser a referência, você encontrar esse espaço, você atacar, né, esse espaço deixado para você fazer a construção. E aí tem uma diferença também na construção de jogo do Rogério pro Sampaoli. Nós vamos colocar isso aqui. Mas antes, vou botar a minha pergunta para aqueles que criticam. A maioria elogiou, e agradeço todo mundo por isso. Quem criticou também não tem problema,
toda crítica é válida. Mas preste bem atenção na minha pergunta e depois na resposta do Sampaoli para entender qual foi a minha ideia e o que eu fiz, né, para tentar tirar a melhor resposta dele. Eu vou colocar aqui na tela, que já está no ponto, né? Vou colocar aqui a minha pergunta e a resposta do Sampaoli. Vamos lá. Sampaoli, boa noite. Bruno Castanha. Você é um adepto do jogo de posição. No Flamengo de 2020 para cá, você é o 5º treinador, né, que é adepto desse tipo de jogo. E eu quero saber de você. Como você entende? Esses jogadores estão entendendo, né, a sua forma de jogar, a sua forma de entender, né, a ideia pelo espaço, de atacar o espaço? E por que eu pergunto isso? Porque é um time que se movimenta pouco, tem muita amplitude, né, largura, como você gosta de dizer, mas não vem criando isso em jogos, né, seguidos. Quero saber como você acha que os jogadores estão entendendo esse teu tipo de jogo. Obrigado. Es una mudanza diferente, o sea, un proyecto diferente. O sea, yo llegué aquí con una forma, el jugador está interpretando esa forma, por momentos faz, por momentos no faz. Entonces, es una cuestión de aprovechar el poco tiempo que tengo como entrenador aquí para generar adhesión, pero yo siempre considero que hoy sí, o fútbol, tiene mucho que ver en las áreas. O sea, cuando uno tiene contundencia ahí o en el último tercio, y cuando no la tiene, Otimi ha corregido un poco defensivamente, que cuando yo llegué aquí era un equipo mucho más frágil, hoy sí no lo es mucho más agresivo en esa fase. Tengo que resolver la fase final, donde Otimi convive mucho tiempo en campo rival, pero no hace el daño que debería hacer en relación a tener el balón tan perto del arco rival. Entonces, tem que melhorar. Obrigado, professor Sampaoli. Tá aí, né, galera? Tá aí. Então, a minha pergunta foi no sentido de os jogadores estão entendendo essa forma de jogar, porque é um time que não está criando, é um time que não se movimenta, né? É um time estático. E a minha intenção foi perguntar isso para ele. E ele responde: é um projeto novo. Não, não é um projeto novo. É o 5º, Sampaoli, o 5º treinador, né, que joga dessa forma. Teu trabalho, teu projeto pode ser novo, mas não o jogo posicional aqui. E uma frase que ele falou que foi muito importante: às vezes fazem, às vezes não fazem. E aí que está o detalhe. Por que às vezes eles fazem e às vezes eles não fazem, galera? Essa é que é a questão que eu quero entender e que ele acaba não falando. Ele fala que tem que melhorar, isso é nítido. Mas por que ele não fez, não fala, os caras não entendem ou não querem fazer? Essa é a questão. E eu senti também o Sampaoli muito apático ontem na coletiva, né? Até o David Sharp fez uma pergunta para ele referente à motivação dele estar, né, mais abatido. Eu não lembro agora as palavras certas que o David Sharp fez. Quem assistiu aí vai saber. Quem não assistiu depois assiste a coletiva. E ele fala que todos os treinadores chegam aqui no Flamengo de uma tal forma, chega que eles mudam totalmente. E é verdade, o Vitor Pereira mudou totalmente a sua forma de agir. O Sampaoli agora parece que também, né? São caras que sempre barraram medalhão, sempre fizeram, aconteceu no Flamengo, né? Nada acontece. Então, assim, é uma situação também, né, estranha. E eu, sinceramente, não me surpreenderia se passar o jogo do Fluminense o Sampaoli tomasse alguma atitude aí de pegar o bonezinho dele e falar: tô indo embora. Partindo dele, não é do Flamengo, não, partindo dele. Não duvido, vindo do Sampaoli, do que eu conheço, do que o Sampaoli já fez aí nos clubes que ele trabalhou, eu não duvido disso. Mas eu queria passar uma coisa para vocês aqui também, porque sobre essa questão, a galera fica falando assim: mas o Rogério Ceni foi posicional. Sim, foi posicional. Só tem uma diferença do jogo, porque dentro do posicional, você tem o sistema posicional e você tem as suas ideias dentro. Alguns gostam de ter, né, mais posse de bola, então aproximar jogadores para ter o outro lado livre, para você criar uma superioridade numérica ou uma igualdade, né, para ter um mano a mano, 1 para 1 do lado. Então, dinâmica de terceiro homem, superioridade, né, quantitativa, qualitativa. Existem
situações, atacar a profundidade, dar a largura. Então tem certas, né, situações bem diferentes aí na questão do jogo de posição. Mas a distribuição em campo, um time mais estático, eu peguei aqui um exemplo aqui, ó, do City, que é a forma que o Sampaoli quer armar o time do Flamengo, um 3-1-6, né, um 3-1-5-1. Aí você vai ver que o Flamengo não, o Flamengo tá com 2. Então ele arma no 3-1-6, o Pulgar sendo 1, os 3 na saída, né, e tendo lá 6 jogadores na última linha. Então podemos ver aqui uma imagem do Flamengo, né, nesse jogo da Libertadores, e você vê aqui, ó, a distribuição, Fabrício Bruno, o Davi, né, e acho que é o Léo lá em cima. Nesse jogo era o Thiago Maia, mas agora é o Pulgar, só para vocês terem como referência, né, o Gabi e o Pedro mais à frente ali, né, aqui embaixo Vidal, o Gerson, então uma distribuição dele. Muita gente fala da questão do Rogério Ceni. O Rogério Ceni armava diferente, né? O Rogério Ceni armava, não tinha só um na saída, ele fazia com 2, então ele tinha, né, um 3-2-4-1, né, armando aqui, ó, com o Arão, nesse jogo era o Gustavo Henrique, mas era o Rodrigo Caio que jogava, Felipe Luiz, Diego e Gerson, 2 para o apoio frontal, né, para sair jogando, Everton Ribeiro e Arrascaeta entre as linhas, com o Isla dando amplitude e Bruno Henrique. Então é um time diferente. Aqui a gente vê um outro também do time do Rogério Ceni, né, o Isla, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, ó, Diego e Gerson, e aí você vê os outros empurrando a última linha para criar superioridade. Olha lá o Gabigol lá em cima. Nesse momento o Bruno Henrique está por dentro aqui, o Gabigol está lá em cima, né, para tentar atacar as costas aqui do lateral que está fechado para marcar o Bruno Henrique. Então, são características diferentes, né, do jogo de posição. Mas tem mais um detalhe. O jogo de posição do Rogério, como eu falei, foram os últimos 10 jogos que deu muito certo e ele acabou ganhando. Nos outros, os jogadores também não jogavam, né, grandes. Inclusive, uma das derrotas nesses 10 jogos foi nesse jogo aqui, que eu estou mostrando como exemplo. Desculpa, isso aí não. Isso aqui, o Flamengo perdeu de 2-1 esse jogo. Né? Foi até um jogo que ele botou o Rodrigo Muniz ao invés do Pedro, porque ele falou que o Rodrigo Muniz ajudava mais na marcação, lembra disso? Então essa derrota depois só foi perder para o São Paulo na última rodada. E acabou vencendo um jogo, empatou com o Bragantino e venceu 7 jogos e acabou sendo campeão brasileiro. Só que tem um pequeno, não, um grande detalhe, quando muita gente fala, mas esse elenco já trabalhou com o Rogério no jogo de posição e foi campeão. Vamos lá, vamos colocar o campinho aqui, só para a gente interpretar isso, porque não é bem assim, né, galera? Então vamos lá. Esse aqui, ó, vamos subir aqui o campinho, sobe aqui o campinho castanho aqui, ó, tá na tela aí, né? Esse aqui que tá na tela, né? Esse aqui. Esse era o time do Rogério Ceni. Reparem, Diego Alves, Isla, que jogou com o São Paulo na seleção chilena, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. 2 do apoio, Diego Ribas e Gerson. 2 meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta. BH dando amplitude e Gabigol. Repararam nesse time aqui? Vamos para o time atual do Flamengo, já que Ribeiro está machucado, Arrascaeta quase não consegue jogar mais, você não tem mais o Diego, aqui é o Wesley, né, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, que apesar do Ayrton Lucas estar jogando muito e foi convocado merecidamente para a seleção, mas o Felipe Luiz é mais técnico, o Ayrton Lucas é muito mais da questão de correr e tal, é um jogador muito bom, adoro o Ayrton Lucas, mas estou falando das características diferentes. E o BH aqui dando essa amplitude. Vamos lá, então, para você. Olha o time. É um time bem diferente. Vamos lá, né? O time de ontem aqui. Vamos colocar aqui o outro campinho. Esse aqui agora. Esse aqui, ó. Vamos colocar aqui na tela para vocês o outro campinho. Vê se tem uma diferença, galera. Cunha, tá certo agora? Deixa eu ver se é esse que tá, esse mesmo. Cunha, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pulgar, Wesley, Thiago Maia, França, Gerson, Ayrton, Pedro e Gabi. Então olha como é que já é bem diferente o time. E por que os que melhor desempenham aqui, ó, Pulgar, é um cara que entende muito bem, que jogou com o Sampaoli, jogou com o próprio Domi, né, o Pulgar, ele tem mais essa identificação aqui. Não, mas é só um. Repare que não são 2 na construção, são só um. E aí fica um time muito estático aqui na frente. Claro que com o Everton e com a Arrasca melhora um pouco, mas que condições eles têm, né? Então,
Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Wesley, Ayrton, olha como é que tem diferença, né? Pedro, Gabigol, Pedro mais à frente. Então, assim, é diferente, o time é bem diferente, galera, não é o mesmo time pra gente falar assim, não, mas esses jogadores já jogaram com o Sampaoli. Não, é um time bem, com o Rogério Ceni, é um time bem diferente, bem diferente. Então, claro que quando tiver a Arrascaeta e Everton, se eles estiverem bem clinicamente, bem fisicamente, eles vão ajudar e vai qualificar mais esse elenco. Mas, e com reforços que vão chegar, Luiz Araújo, o Alan, que pode vir, são jogadores que já estão acostumados a jogar com o Sampaoli e sabem bem, né, desempenhar essas funções. Então, galera, tem diferença sim, muita diferença. Eu falo para vocês, o problema não é o jogo posicional. O Palmeiras, o Abel joga um jogo posicional também com característica um pouco diferente, já expliquei aqui em live, e tá ganhando, e ganha campeonatos. A questão é, para mim, esses jogadores, alguns, bem claro, têm resistência a isso, porque não gostam muito de ter mais a bola, né, de ter a bola como referência, de estar no espaço onde tem a bola, concentrar o maior número de jogadores, e tem jogadores que não entendem. Então, quando ele bota o Thiago Maia naquela posição que eu mostrei para vocês, para buscar o entre linhas, o Thiago Maia fazendo essa função aqui, ó, do Everton Ribeiro, o Thiago Maia aqui não funciona, né? Então, ele só marca, ele não consegue jogar, ele não consegue desempenhar, então quando ele recebe ali é passo para trás, os jogadores não conseguem identificar o espaço. Então, tá difícil. Então, quando eu quis mostrar isso, foi para tentar tirar dele se os jogadores têm dificuldade de entender. E ele falou, às vezes fazem, às vezes não fazem. Ele me respondeu. Às vezes eles fazem, às vezes eles não fazem. Então, só para ter uma direta, isso porque dá muito crítica. E a maioria que critica essa questão de quando a gente fala jogo posicional são justamente aqueles que não entendem. Eles só falam assim, mas o Rogério Ceni ganhou e joga posicional. Isso porque a gente fala que o Rogério joga posicional, mas muita gente não entende. Repito, não foi ali para tentar cutucar o treinador, nada disso, não foi, né, para desmerecer, nada, foi apenas para entender, porque ele está no dia a dia dando os treinos, a gente vê no jogo um reflexo de um time que não se movimenta, um time que não consegue construir, que não tem criação, e eu queria que ele falasse se os caras tinham dificuldade de entendimento, e ele falou, às vezes fazem, às vezes não fazem. Então, eu acho que isso aí está mais do que respondido para vocês, tá? Queria fazer esse videozinho só para colocar, tem muito mais coisa, Fabrício Bruno ontem, a gente vai falar mais tarde, eu vou fazer uma livezinha, tá? Eu vou trabalhar agora, vou pro Newton Santos trabalhar pela Sport TV, vou lá trabalhar com Botafogo e América, vocês sabem que eu sou jornalista, tenho que trabalhar, depois mais tarde eu faço uma livezinha pra gente falar muito mais, né, de Flamengo, tem a declaração do Fabrício Bruno forte, e eu concordo com ela, não adianta fazer aquele jogo com disposição, com a intensidade que fez, né, com aquela postura que teve contra o Fluminense, depois fazer 3 jogos de IEM, como ele falou aí. Então, eu concordo muito com ele, nós vamos debater muito sobre isso, vamos debater outras situações aí, como está o Flamengo, vamos trazer novidades para vocês referente a bastidores do Flamengo, mas esse vídeo agora eu precisava fazer, porque foi em cima da minha pergunta ontem, entendam a minha pergunta, ela foi apenas para que ele respondesse se os jogadores tinham dificuldade de entender o que está acontecendo, porque o time não está jogando nada. E aí fica a critério de vocês, nos comentários aí, colocar o que vocês acham, por que esse time não funciona, se você acredita ou não no jogo posicional, se você acha que é só postura dos jogadores, se você acha que tem que trocar o Sampaoli, se tem que... Não interessa. Pode comentar o que vocês quiserem à vontade, eu só queria que vocês entendessem, porque eu vi crítica lá no Twitter sem nem ter ouvido a pergunta, para ver realmente qual foi a intenção da pergunta. Em nenhum momento eu fui incisivo ou quis fazer qualquer coisa para criar crise, nem longe disso. A minha pergunta foi bem didática. Valeu, meus amigos. Vou ficando por aqui, agradecendo demais. Deixa o like aí antes, né, de sair. Mais tarde, livezinha aqui no canal. Quando eu chegar lá depois de, sei lá, 11 horas da noite, eu faço aqui uma livezinha com vocês. Tá bom? Compartilha esse vídeo aí, compartilha, né, com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, me pergunte também, fique à vontade. Mas eu acho que esse conteúdo tá bem legal desse vídeo aí. Saudações, deixa o like que é muito importante, compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal também. Saudações, tamo junto, até mais tarde. Valeu, galera.